E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar de uma obra clássica da literatura universal, que é Crime e Castigo de Dostoiévski, escrito em 1866. Já fazia um bom tempo que eu queria ler esse livro, eu não conseguia nunca arranjar um tempo, sempre que eu pegava para ler eu desanimava, porque é extenso, como os livros todos praticamente de Dostoiévski, todos os romances dele. A edição que eu peguei tem quase 600 páginas, tem 589 páginas. O interessante é que eu escutei o livro e acho que Dostoiévski, pelo menos nesse livro, foi perfeito para escutar mesmo, para não ficar lendo. Porque se você for ficar lendo, talvez você pode começar a desanimar, porque são muitos os detalhes, tem todo aquele estilo, parece que meio realista, e essa coisa de descrever detalhe por detalhe, às vezes detalhes irrelevantes, o que alguns chamam de truísmo, porque tem uma certa obviedade nisso. Inclusive eu vou ler no final para vocês uma citação acerca de truísmo em Dostoiévski. Então é um livro que, para você sentar e ler, pode de repente se transformar num livro muito cansativo, porque Dostoiévski tem um estilo muito prolixo. Depois que eu li o livro, fui assistir a crítica da Tatiana Feltrin, a revisão que ela fez. Confesso que me frustrei um pouco, porque costumo gostar das críticas que ela faz, das resenhas que ela faz. Acho que ela é bem crítica, mas achei que com Dostoiévski ela não foi crítica. Achei que ela se entregou bastante e simplesmente achou aquilo maravilhoso, achou a obra Crime e Castigo simplesmente maravilhosa, não fez nenhuma espécie de comentário crítico como ela costuma fazer. E eu tô aqui para de repente fazer um complemento ao vídeo dela também, de algum modo, porque eu acho que há alguns complementos que são possíveis de serem feitos, porque Dostoiévski é muito prolixo, é muito cansativo, e existem inclusive autores que fazem uma crítica a alguns pontos da obra do Dostoiévski, a alguns pontos do seu estilo. Então não é um autor completamente livre de críticas ou coisa parecida. Confesso que eu me frustrei com a leitura. Se eu estivesse lendo, então, se eu não estivesse somente escutando e podendo fazer outras coisas, eu teria me frustrado muito mais, porque é um tempo grande que toma a leitura de um livro de 600 páginas. Se você for pegar, por exemplo, na internet um audiolivro que foi feito pelo canal Livrão em 29 partes, em 29 capítulos, que faltou alguns ainda, faltou acho que uns 7 capítulos, ele não fez toda a leitura para transformar em audiolivro, e ali você tem mais de 15 horas e talvez tivesse mais de 20 horas de leitura de alguém ali pacientemente fazendo essa leitura para que outras pessoas possam escutar o livro. Então é um tempo muito grande, é um tempo que vai tomar muito tempo na vida de uma pessoa, e hoje em dia não é simples falar disso, eu acho que em circunstância quase alguma. Por sorte, eu escutava o livro, enquanto eu estava escutando, eu tinha vários outros afazeres, eu lavava a louça, limpava a casa, levava a criança no parquinho, então eu fazia outras coisas, caminhava, então eu pude de alguma forma aproveitar melhor o meu tempo e pude ter uma escuta tranquila do livro. Não é um livro difícil, é um livro que Dostoiévski é prolixo, como eu já disse, então não é difícil de ficar escutando. Não se trata de um livro de filosofia detalhado, com uma dificuldade grande sendo imposta para a leitura, com conceitos muito intricados e complexos. Não se trata disso. Quem tem alguma pretensão filosófica na leitura de Dostoiévski, eu acho que pode deixar isso de lado, porque há outros autores que não trabalham com ficção e que já trabalhavam com, no caso, ensaios críticos, de crítica da cultura, como Freud, ou alguns outros autores que estão trabalhando com, no caso, filosofia mesmo, podem aí, no caso, prover e trazer muito mais consistência e densidade para os temas que Dostoiévski ali levanta. Dostoiévski, ressaltemos, é um autor pré-freudiano, então anterior a Freud. Em 1866, quando ele escreveu esse livro, Freud só tinha 10 anos de idade. Então quem quer ler alguma coisa em filosofia, não precisa ler Dostoiévski. Claro que ele vai traçar isso de uma forma com pinceladas, eu diria. Ele dá algumas pinceladas em alguns elementos de filosofia, ou mesmo alguns elementos da questão do que se pode falar de psicologia, ou de toda a trama psicológica que ele coloca ali. Inclusive há críticas a Dostoiévski que ele acaba se prendendo muito mais a esse tipo de análise, e de que ele teria que ser enquadrado não como um autor exatamente de ficção, mas um autor que está trazendo uma reflexão psicológica ou coisa parecida. Em Crime e Castigo eu acho que não é o caso, porque ele narra uma história, tem um enredo, é uma narrativa, e que ele aí então se aproveita para fazer as suas reflexões, que eu acho que não são significativas para o campo filosófico ou mesmo para o campo psicopatológico. Não acho, pelo menos em Crime e Castigo eu não senti isso, não senti que há algo ali muito profundo ou interessante ou tão fértil assim como eu imaginava que fosse para as reflexões de cunho psicopatológico ou mesmo filosófico. Então é aquela história, você quer ler psicopatologia?
vai ler algum bom autor em psicopatologia, algum clássico em psicopatologia ou em filosofia. Claro que, no caso Dostoiévski, pode ilustrar tudo isso, e ilustrando tudo isso pode... Crime e Castigo só eu tô falando, tá, gente, que eu não li, só a única obra dele que eu li. Então, ilustrar um pouco esse campo, ilustrando um pouco esse campo para poder tornar alguns conceitos mais claros, ou então para poder, no caso, se problematizar algum conceito que já foi forjado ou algo similar. É a minha crítica, a minha frustração, tá? Eu tô colocando aqui de certo modo também uma certa frustração, porque eu esperava muito mais, a gente acaba esperando muito mais, porque as pessoas falam tanto e tal, e a gente acaba esperando muito mais. E no caso, a minha principal insatisfação na leitura do Dostoiévski foi em relação à prolixidade. Muito prolixo, muito cansativo, muitos truísmos, muitos detalhes que não precisariam ter sido ali enunciados, ter sido representados. A minha impressão é de que ele se perdia em tantos detalhes, ou dava vazão a tantos detalhes, representava e escrevia sobre tantos detalhes inúteis, irrisórios, na tentativa de envolver o leitor, de fazer com que o leitor se envolvesse na leitura, que aquilo fosse se enovelando. Eu acho até interessante esse termo, né? Você vai criando enovelando, vai criando uma bolinha, uma bola de neve, de certo modo, do que você está criando. E esse enovelamento, ele remete a uma palavra inglesa, a palavra novel, que significa romance em inglês, e remete também à novela. Então eu fiquei muito pensando nisso também, a partir do que eu pude ler de quando foi lançada a obra, de que foi um sucesso imediato, de que foi um best-seller, de que na época Dostoiévski era pop, não é o que é hoje, uma leitura mais elitista, uma leitura mais acadêmica ou coisa similar. Dostoiévski era uma leitura das massas, as massas liam Dostoiévski, foi um sucesso de vendas, então funcionava também como entretenimento, como uma espécie de novela, um entretenimento, claro, em um nível, eu acho até profundo, mais profundo do que observamos quando a gente vê hoje que são telenovelas ou coisa parecida. E claro, aquela época também elitista, porque poucas pessoas sabiam ler comparado ao que existe hoje. Então o percentual de leitores era muito menor do que o que se tem hoje, mas eu não sei se o percentual de leitores de obras tal como as de Dostoiévski, por exemplo. Mas a questão é que eu senti isso, eu senti como se ali houvesse todo um enovelamento em se criar uma novela mesmo, se criar algo que vai se delongando e que parece que nunca vai acabar, e que você já está ali envolvido e que você quer chegar ao fim e você se dedica àquilo e você está sempre presente, sempre, todos os dias, talvez até meio dependente, meio viciado, querendo ler e ler até o final, porque é isso que muitas vezes um romance faz com a gente. Para finalizar, vou ler então algumas considerações de alguns colegas, porque eu fiz esse debate no Facebook. Vou ler também o que alguns autores russos falam de Dostoiévski e estou colocando na tela para vocês poderem acompanhar. Então vamos aqui para crítica, o comentário crítico que Vladimir Nabokov faz. Eu retirei um comentário, tem no caso, resenha enorme, uma análise enorme desse autor sobre o estilo de Dostoiévski, mas eu estou colocando aqui somente um deles. Estou colocando já a tradução em português, uma tradução de Google mesmo, mas eu vou tentar dizer o que está escrito em inglês para ver se chegamos a uma tradução melhor. No caso, ele diz que Dostoiévski tem um lack of taste, e que o Google traduziu como falta de gosto. Eu diria que é uma leitura, às vezes, pouco prazerosa. Na verdade, é isso que ele está querendo dizer, e eu concordo. Muitas vezes fica muito pouco prazeroso devido às suas relações monótonas com pessoas que sofrem de neuroses pré-freudianas. No caso, a concepção de neurose ainda pré-freudiana, antes de Freud. E o modo de mergulhar nas trágicas desventuras da dignidade humana. E que tudo isso é difícil de admirar, porque tem muita monotonia mesmo. É muito parado muitas vezes, o desenrolar é muito lento. E aí Nabokov continua: não gosto desse truque que seus personagens têm de pecar seu caminho para Jesus. Ou como Bunin colocou de forma mais franca, que, no caso, Dostoiévski tem essa mania de ficar derramando Jesus em tudo quanto é lugar. Dada a orientação mesmo cristã de Dostoiévski, de como ele inseria sempre isso. Apesar de ter uma passagem no livro que é muito bonita, eu acho muito interessante, tem um efeito muito interessante, é um efeito de sentido interessante, que é quando ele coloca na mesa, altas horas da madrugada, numa situação muito tensa, um assassino e uma prostituta lendo passagens da Bíblia, a passagem da ressurreição de Lázaro. E aquela tensão toda da menina ali, prostituta,
sem saber se ali era um assassino ou se não era, mas com a suspeita de que aquela pessoa era uma pessoa que estava muito fora de si e de que estava padecendo gravemente de algum transtorno mental, de alguma coisa que estava ali perturbando muito, fazendo com que ele viesse a ter vários comportamentos que ninguém compreendia, inclusive com a suspeita de comportamentos muito violentos, e ele pedindo para que ela lesse algumas passagens da Bíblia, e aquilo altas horas da madrugada, com algumas insinuações de atração sexual entre ambos, ou principalmente dele para com ela. Aquela passagem muito tensa, eu achei muito interessante, achei que teve um efeito de sentido muito interessante. Há vários efeitos de sentido muito interessantes num livro que poderia ter sido escrito com menos de 600 páginas, convenhamos, poderia ter sido escrito com metade do tamanho, com metade do volume de página. Em 300 páginas dava para colocar tudo o que ele quis colocar. Isso poupava o leitor de muita monotonia, de muita leitura cansativa. No caso, até o assassinato e a força que tem aquele assassinato, com aquela pessoa que comete aquele assassinato, é muito interessante, porque é muito impactante. Eu imagino o quanto foi impactante para a época. Então, essa questão de colocar esse elemento de narrativa, dele colocar algo tão pungente assim, que é um assassinato, que é violência, que é uma violência tão marcante, tão crua, e de uma pessoa que não se esperava exatamente isso, ou de que não era esperado socialmente, pelo segundo o imaginário social da época, não era esperado isso. Então deu uma força muito interessante. Aliás, várias passagens são muito interessantes, e eu salientaria basicamente essas duas, as que mais me chamaram a atenção: a questão do assassinato em si, e de tudo que cerca, as expectativas que cercam esse assassinato e o quanto brutal ele é, e essa passagem dele, do protagonista com a prostituta, lendo passagens da Bíblia. Há uma crítica também de Ivan Turgenev, eu não sei se lê Ivan Turgenev ou Turgenev, na verdade um comentário crítico, dentre vários que devem ter existido: quando uma pessoa está apaixonada, seu coração bate rápido; quando ela está com raiva, seu rosto fica vermelho. Todos são truísmos. Com Dostoiévski, tudo é o contrário. Por exemplo, quando um homem vê um leão, o que irá acontecer? Em qualquer história simples, de Júlio Verne, por exemplo, digamos, é exatamente isso que aconteceria. Enquanto Dostoiévski escreveria o contrário: o homem ficou vermelho e permaneceu onde estava. Seria um truque inverso. E então, em todas as outras páginas, os personagens de Dostoiévski são delirantes ou febris. Mas a vida não é assim. Pois é, eu num primeiro momento no vídeo eu falei de truísmo, mas é exatamente o contrário. Ele faz truísmos invertidos. Então é óbvio, você vê um leão, você sai correndo, você empalidece, o coração, a pessoa que está apaixonada, o coração bate mais rápido; quando ela está com raiva, o rosto fica vermelho. Mas em Dostoiévski é justamente o contrário. E tem coisas que não são reais mesmo, é uma coisa interessante. E o que é um truísmo? Um truísmo é uma obviedade. Eu acho que Dostoiévski mergulha em várias obviedades. Ele narra coisas que não precisavam ser narradas, coisas que são extremamente óbvias, e ele se afoga em obviedades. Eu acho que isso ocorre com frequência no texto dele. Contudo, também tem esses antitruísmos, esses truísmos ao avesso, e que esse autor da época também, eu acho que é da mesma época, acaba criticando como que na vida as coisas não são assim, porque eles estavam também muito influenciados por estilos mais realistas, e quem sabe talvez Dostoiévski já não estivesse um pouco se desviando, se aproximando de estilos que viriam a vigorar depois, que são estilos que não prezam tanto por efeitos de sentido realistas, e na verdade vão prezar por efeitos de sentido que tem algo que comporta algo do onírico, dos sonhos, do inconsciente, enfim, efeitos de sentido que prezam mais pela beleza, pelo próprio efeito de sentido, e não pelo realismo, e que trazem elementos que não são da realidade mesmo. Talvez também tenha um elemento aí, mas que é estranho, porque é uma obra que tem toda uma estrutura realística com esses elementos. Fica um pouco contraditório ser um fato, como por exemplo nos Silêncios. Ele narra alguns silêncios, e foram várias vezes, que uma pessoa fica olhando para outra durante muito tempo, e assim, ele fala que elas ficaram se olhando durante 1 minuto, 2 minutos, sabe? Isso não existe em conversas mais formais, em conversas que não faria o menor cabimento. Isso não tem muito cabimento, algumas coisas, é meio interessante, fica até um pouco engraçado. E eu acho o tom formal constante é também algo interessante, engraçado, porque os personagens são sempre muito formais, as conversas são sempre muito formais e sempre em alto nível de expressão vocabular, de retórica, todos eles. E isso também fica assim, caramba, né? Não há muito essa alteração de um personagem para outro. Há uma alteração em termos do conteúdo, mas a forma é sempre a mesma. A forma com que os personagens falam não muda, é mais ou menos a mesma. E isso há mudança de uma pessoa para outra, porque há
mudança de forma de uma pessoa para outra. Isso é um fato. Quero ler para vocês também alguns comentários de alguns colegas que foram feitos no Facebook. Eu não estou colocando o nome deles aqui porque eu não sei se eles permitiriam, mas que eu acho que foram muito interessantes. Teve aqui um colega que escreveu assim: não li outras obras de Dostoiévski, mas fiz uma outra leitura dessa especificamente. Se você notar, ele escreveu quase que na mesma época que Conan Doyle criou Sherlock Holmes, que também fazia sucesso. As discussões sobre crime, moralidade e leis estavam a todo vapor. O crime era quase sempre algo externo, objeto a ser desvendado. Agatha Christie, que nasceu e fez sua obra bem depois, tinha um método único de contar suas histórias sobre crimes. O leitor sabia quem o havia cometido, só que a graça era saber como descobririam toda a trama, mas ainda sempre em terceira pessoa. Com Crime e Castigo, Dostoiévski nos coloca na subjetividade do criminoso. Para mim, esse é o ponto alto dessa obra. Da maneira como ele narra, você se identifica com Raskolnikov. Você quase torce para que ele não seja pego. Um dos melhores trechos para mim é quando o protagonista encontra o detetive ou o policial, acho, bonachão pela primeira vez. Esse detetive já estava rastreando Raskolnikov, mas tenta jogar verde conversando sobre um texto que ia se publicar em alguma revista da faculdade. E li agora na Wikipedia. Quando ele faz aquela discussão sobre sujeitos ordinários e sujeitos extraordinários, mais ou menos no meio do livro, que eu achei bem bobo, tá? Falar a verdade. Por sorte era um protagonista, essa ideia não podemos dizer que é do Dostoiévski. Eu achei bem boba a ideia. Vou confessar para vocês, uma hora a gente pode até se estender e aprofundar nisso. Segundo algumas fontes, esse texto foi baseado em um texto real do próprio Dostoiévski que havia sido publicado em alguns lugares. Ali está talvez a grande tese da obra. Eu não acho que é a grande tese, mas enfim, que qualquer pessoa poderia cometer aquele mesmo crime. Dostoiévski racionaliza o ato de assassinar outra pessoa. Você vê sentido no que o protagonista fala e faz. Gente, só vai ter sentido isso, vai ter algum peso para alguma discussão para alguém nisso, alguém que não tem leitura, não tem percurso de leitura em ética. Se tiver percurso de leitura em ética e bioética, não vai se deslumbrar com esse tipo de coisa. Não vai mesmo, porque o nível é bem raso, bem ralo comparado ao que a gente pode encontrar numa discussão ética ou bioética um pouco mais profunda, atual inclusive. Mas eu acho que a complementação para o que esse colega foi escrevendo foi bem interessante por parte de uma colega minha que é professora em teoria literária, ela é doutora em teoria literária, fez doutorado em Guimarães Rosa, então ela tem um percurso grande nessa questão de teoria literária, de crítica literária. Então, uma pessoa que leu os grandes clássicos, que conhece muito literatura, ela escreveu o quê? Sua leitura faz eco aqui para mim. Creio que ela não invalida a leitura do Adriano. Uma grande obra sempre abriga muitas possibilidades, camadas, efeitos possíveis e se completa sempre na leitura com a visão do leitor. Claro, é a questão da definição de Umberto Eco de obra aberta, uma obra que sempre vai estar dialogando com quem esteja lendo, independente de tempo e espaço, independente da época. Mas eu já estou achando que Dostoiévski já está ficando um pouquinho antigo, não sei, né? Não sei se ele é tão grande como dizem que é, porque ele não é essa unanimidade toda que a gente pensa que seja, às vezes eu tenho essa impressão. E aí entra toda essa questão de Dostoiévski ser classificado como autor trágico, ou seja, alguém que traz a tragédia como fundamentalmente a dimensão do conflito humano, da hesitação. Então, claro, isso está muito presente na obra e nesse sentido dá para fazer talvez aí alguns paralelos, inclusive com outras grandes obras, como a própria Tatiana leu um trecho lá de Harold Bloom, fazendo um paralelo entre Dostoiévski, no caso Crime e Castigo, e Hamlet. Pessoal, nem vou voltar para a tela, vocês não vão ver mais meu rostinho aqui para falar um tchau para vocês. Por hoje é isso, obrigado pela sua audiência, até a próxima.